Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Hoje a gente vai responder uma dúvida, como a gente faz toda quarta-feira, e a dúvida que eu escolhi de hoje é um pouco mais técnica. Tá? Chegou uma dúvida para mim em um dos nossos canais, acho que essa foi por e-mail, e que a pessoa perguntou assim: Daniel, por que as empresas estão divulgando lucros bem menores do que no ano passado? E isso é verdade, muitas das empresas estão realmente divulgando lucros menores e inclusive com receitas maiores elas estão divulgando lucros menores. Eu separei aqui 4 motivos principais e a gente vai ver eles no vídeo de hoje. Lembro que está um pouquinho mais técnico, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Se vocês gostam dos nossos vídeos, já curtam o vídeo, se inscrevam também no canal se você ainda não for inscrito, acione o sininho para você receber as notificações e a gente começa depois da vinheta. Bom, antes de começar, eu queria lembrar para vocês que a gente está agora com algumas listas de transmissão que a gente coloca lá todo o material que a gente faz no canal Dica de Hoje, no site Dica de Hoje, até mesmo na área de membros de assinantes Dica de Hoje. Então, basta você entrar na nossa lista de transmissão, clicando no link aqui embaixo da descrição, uma lista de transmissão totalmente gratuita no WhatsApp, basta você clicar e você entra lá na lista de transmissão, recebe todo o material. Então a gente tem notícias, tem artigos, tem tudo o que vocês possam imaginar para que vocês tomem as melhores decisões. Então vamos começar o vídeo de hoje. Como eu falei para vocês, eu separei 4 motivos principais para que as empresas estejam, mesmo com o aumento algumas delas de receitas, estejam divulgando lucros líquidos menores ainda. O primeiro deles foi o fim da desoneração da folha de pagamentos. O que aconteceu foi que em 2011 a Dilma ela mudou a forma como se pagava os impostos com relação à folha de pagamento de funcionários. Ao invés de 20% sobre o valor do salário, ela fez um critério de um percentual sobre a receita da empresa, um percentual que no total a empresa pagava menos. A ideia inicial parecia boa, porque as empresas poderiam talvez gerar mais empregos, reduzindo as despesas delas, poderiam investir mais, e no final o que a gente viu foi que tiveram algumas empresas que eram amigas ali, que foram beneficiadas, mais beneficiadas, e que as empresas não geraram mais empregos como era esperado. Então teve o fim dessa desoneração da folha de pagamentos e isso impactou algumas das empresas, impactou mais. Então elas citam inclusive isso nas próprias mensagens da administração, nos releases ou até mesmo nas informações trimestrais. O segundo motivo que eu quero mostrar para vocês é exatamente o aumento do custo de muitas das commodities. Tá? Então a gente já viu um vídeo aqui sobre a Grendene, a gente viu que o preço da resina aumentou, o preço do PVC aumentou. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, que já está aparecendo na tela de vocês, o custo do produto vendido da M. Dias Branco. Então a gente vê que 40% da receita líquida da empresa era exatamente matéria-prima e agora passou para 44%. Por quê? O trigo, que é o principal insumo da empresa, subiu de 24% para 28%. E aí o que aconteceu? Você tem um custo que subiu de 800 milhões para 926 milhões. Veja que boa parte desse aumento veio exatamente aqui do trigo. Tá? A gente teve outros aumentos pontuais aqui, como farinha de terceiros e etc. A gente vai falar muito mais sobre M. Dias Branco lá no relatório da área de membros no final de semana. Tá? A gente vai mostrar o que vai acontecer com essa farinha de terceiros, a questão da piraquê também, não é o vídeo sobre M. Dias Branco, mas a gente vê que muitas das empresas tiveram aumentos das commodities. Tá? A Randon também falou do preço do aço, muitas das empresas reclamaram exatamente desse aumento do preço das commodities. E aí as pessoas me perguntam assim: mas Daniel, será que nunca teve aumento das commodities? Será que o Brasil nunca teve esse problema? Por que as empresas dessa vez tiveram problema e antes não? E essa resposta é simples, é porque quando aconteceu, por exemplo, lá em 2011, um aumento de preços,
o brasileiro ele estava com dinheiro no bolso, a economia estava crescendo. Em 2010 a economia tinha crescido 7,5%, então as empresas conseguiam repassar muito mais facilmente. Agora não, as empresas não estão conseguindo repassar. A pessoa deixa de comprar uma melissa, a pessoa deixa de comprar um biscoito se o preço do biscoito aumentar 11%, 12% ou a melissa aumentar 11%, 12%. Então as empresas elas teriam que reduzir a margem de lucro. A Vulcabras fez isso, por exemplo, e ela gerou um resultado pior, mas não tão pior quanto outras que resolveram tentar repassar esse custo para o consumidor. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a hiperinflação na Argentina. Tá? O que acontece é o seguinte, aqui você tem uma norma contábil que diz que quando a inflação passa de 100% ao ano em um lugar, você precisa ajustar o que aparece lá no balanço patrimonial, etc., tudo que está contabilizado para valores atuais. E isso causa um impacto na empresa, por mais que não seja um impacto que tire dinheiro do caixa, esse impacto é contabilizado. E aí eu peguei o exemplo da Fragile, que tem a Fragile Argentina, então acaba tendo algum impacto, e esse impacto também entra ali nas despesas financeiras, e a gente percebe aqui que em 2018, por exemplo, a variação cambial foi responsável por 87%. A hiperinflação argentina é 2% do resultado negativo financeiro da empresa. E essa hiperinflação aqui, a correção monetária da hiperinflação, 21,8% do total no primeiro trimestre de 2019. Então isso mostra um disparate bastante grande. A empresa chega a falar lá, eu não quero arriscar número aqui porque eu não estou me lembrando de cabeça, mas ela chega a dizer que foi um aumento bastante grande que impactou as despesas financeiras da empresa. Por mais que seja contábil, a empresa acabou gerando o primeiro resultado trimestral negativo dela em muito tempo, né? O primeiro prejuízo líquido da empresa em muito tempo, exatamente por causa desse efeito aqui contábil da hiperinflação, correção monetária. E o último ponto é um ponto que é uma nova norma contábil, que é o IFRS 16. E para a gente explicar ele, eu vou usar o case da Fleury, mas antes eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é isso. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar uma empresa que tenha aluguel, e a Fleury é uma empresa que tem muitos aluguéis. Por exemplo, a Petrobras também tem muitos aluguéis, né? Você pega empresas, principalmente de varejo, que tem lojas e etc., você vai perceber que ela tem muitos aluguéis, ou leasing também, né? A Serve está dentro aí do contexto. Antes, o que acontecia? Você tinha um contrato de aluguel, você lançava como uma despesa operacional, né? Como um custo da empresa, o pagamento desse aluguel. E agora não, agora você precisa declarar ele como um arrendamento mercantil. Então, o que antes não aparecia no balanço patrimonial, hoje em dia aparece. Um contrato de 10 anos, por exemplo, aparece todos os aluguéis que você vai pagar daqui até 10 anos trazidos a valor presente lá no balanço patrimonial. Só para vocês terem uma ideia, o impacto disso na Petrobras foi mais de 100 bilhões de reais, tá? Ou perto disso. Eu estava fazendo o relatório da Petrobras agora, também me foge o número na cabeça, mas a ordem de grandeza era próximo de 100 bilhões de reais de aumento de dívida na empresa. Então vocês vão ver que impacta ali na despesa financeira, e esses contratos de aluguéis eles não são mais pagos, né? Eles são depreciados. Então, o que acontece? Quando é depreciado, você tem um aumento do EBITDA. Isso também explica por que algumas empresas melhoraram a margem EBITDA e pioraram a margem líquida. Tá? Como vocês podem ver aqui, na Fleury, a gente consegue perceber que a empresa, esse aqui foi o resultado que ela divulgou, tá, no site dela, que já é dentro das novas normas contábeis. E ela colocou aqui um T 2019 sem as novas normas contábeis para ela mostrar como seria o resultado dela. Primeira coisa aqui, a gente pega lá em custos, aluguéis, serviços com ocupação e utilidades. Ela lançaria 36 milhões aqui em aluguéis. Então quer dizer, a gente diminuiu aqui o valor em aluguéis. Em compensação, aumentou aqui em 29 milhões a depreciação. O lucro bruto aqui da empresa aumentou 6,9 milhões de reais, ou seja, a margem bruta ficou maior dentro do IFRS 16.
né? Aí a gente vem para a parte de despesas. Dentro da parte de despesas, você também tem alguns aluguéis. Pode ser aluguéis de computadores, aluguéis de algum equipamento, alguma máquina, alguma coisa que não esteja relacionado diretamente, no caso da Fleury, com a prestação de serviço dela. Então a gente tem aqui despesas gerais e administrativas. A gente teve uma redução de 2,1 milhões e um aumento aqui da depreciação de 1,7 milhões. Além disso, em equivalência patrimonial, a gente teve também aqui uma redução de 0,4 milhões. Então, até aqui, a Fleury está sendo beneficiada pela nova lei, né? Pela nova norma contábil. Só que aí entra a parte da despesa financeira. Como você aumentou a dívida da empresa, né? Na verdade, você está contabilizando 10 anos de aluguel como uma dívida que a empresa vai ter que pagar, a gente precisa contabilizar o valor do custo dessa dívida. E aí o custo dessa dívida em despesa financeira aqui entra 13,3 milhões. E aí a gente tem um imposto menor também, né? O governo acaba arrecadando menos. O imposto corrente dela, ao invés de 33,9 milhões, foi 32,3 milhões. E a gente vê aqui que o lucro líquido final foi 92,6 milhões. Quer dizer, seria 96,9, virou 92,6, única e exclusivamente por causa de uma norma contábil. Tá? E aí, como a gente vê aqui embaixo, o EBITDA dela subiu muito, né? Porque é exatamente isso. A gente vê que a maior parte do que era despesa antes, do que era custo antes, que é o pagamento do aluguel, virou uma depreciação agora. Então, a margem EBITDA subiu de 28,1 para 33,6 milhões. E esse impacto também entra no balanço patrimonial da seguinte forma: o ativo agora não circulante, você tem direito de uso, 949 milhões, e no passivo circulante a gente tem arrendamento mercantil de curto prazo. Isso aqui é como se fossem os aluguéis que você vai pagar nos próximos 12 meses, e esses aqui são os aluguéis que você vai pagar depois, né, depois dos próximos 12 meses. O que acabou acontecendo é que as empresas aumentaram muito a dívida delas, né, por causa dessa nova norma contábil. Então a gente vê algumas empresas com indicadores dívida líquida sobre EBITDA maiores. Isso pode aumentar o custo da dívida da empresa mais para frente. Tá? Outras empresas também, como a própria Fleury, como a Card System, etc., reduziram o lucro líquido delas mais do que reduziriam se não fosse essa norma contábil, e isso também afeta. Quando a gente pega todos os 4 problemas que eu mostrei aqui, a gente vê que vários deles vão acabar se repetindo ao longo do ano de 2019. Quer dizer, essa norma contábil não estava em 2018 inteiro e ela vai entrar em 2019. Então isso vai afetar, por exemplo, né? A hiperinflação argentina começou ali do terceiro trimestre, segundo trimestre de 2018, então já não deve afetar tanto. A gente tem o custo das commodities, esse é o que a gente realmente não sabe. Pode acontecer o contrário, pode cair agora o preço de todas as commodities e aí ajudar as empresas. E o outro ponto aqui, que foi a fim da desoneração da folha de pagamento, esse também vai afetar as empresas ao longo do ano inteiro. Então, gente, essa é a resposta à dúvida do nosso assinante, né? Uma resposta um pouco mais técnica. Vocês veem que as empresas estão com dificuldade de gerar bons resultados. Parte disso é porque as empresas não estão conseguindo repassar realmente os custos que estão aumentando, mas parte também é por efeitos meramente contábeis. Tá? Muito obrigado aí a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.